Hey, hey, trader, hey, pessoal, está na hora de abrir o seu manual. Eu sou o Lois. E eu sou o Ricardo. E você já passou pela situação de ver um ativo disparando e aí ficou na dúvida se era realmente um movimento com força ou se era um movimento falso? Olhar somente o preço nesses momentos pode e com certeza vai te enganar. E é aí que entra o OBV ou On Balance Volume. Ele não é tão famoso como o RSI ou as médias móveis, mas é um indicador muito importante para você identificar e confirmar tendências. Isso mesmo. E hoje, então, nós vamos te mostrar na prática, junto com o gráfico também, como utilizar esse indicador OBV e todos os seus pós e contras. Então, chama a vinheta. E vamos lá. O OBV foi criado no início dos anos 60 por Joseph Granville ou Joe Granville. A ideia dele é bem simples. Ele usa o volume para mostrar se o dinheiro está entrando ou saindo de um ativo. Funciona assim. Se o preço fecha em alta, o volume daquele dia ele é adicionado ao OBV. Se o preço ele fecha em baixa, obviamente, ele é subtraído do OBV. O resultado, então, é uma linha acumulada que sobe e desce, acompanhando, obviamente, o fluxo de dinheiro. O preço sobe, mais volume forte, então o OBV sobe também. O preço cai, mais o volume forte, o OBV cai. Quando o preço sobe, mas o OBV começa a cair, é um alerta, é um sinal que talvez não tenha tanta força na tendência e assim pode haver uma lateralização ou até uma correção do mercado. Quando o preço cai, mas o OBV começa a subir, indica que grandes players estão acumulando posição, provavelmente. Nós temos um vídeo já que fala como identificar falsos rompimentos, que a gente fala como que os grandes players geralmente atuam e analisar quando o preço cai, mas o OBV começa a subir, pode indicar também que os players estão aí atuando e logo pode ocorrer uma reversão. E dessa forma, então você já sabe mais ou menos o básico do OBV e o principal do OBV. Então, se o OBV acompanha o preço, muito interessante, tanto na queda quanto na crescente, tá? Beleza. Agora que vocês já entenderam a parte teórica, vamos para a parte prática. Para inserir o indicador no gráfico, né, a gente clica com o botão direito em indicadores, aí a gente pesquisa aqui o indicador OBV, clica nele. O indicador OBV, ele não entra no meio do gráfico, né? Ele não fica aqui nessa região, ele fica abaixo dele. Como já tinha colocado, né, o OBV aqui, eu não vou inserir uma nova janela, mas seria nesse botão aqui. Agora com o indicador aqui ativo, o que que a gente vai procurar? A gente vai procurar divergências. E a divergência significa a diferença, né? Nesse caso aqui, como podemos ver, ele está subindo, fazendo cada vez topos mais altos. E se você olhar no OBV, ele está fazendo topos mais baixos, ele está descendo, né? Então isso é uma divergência. Gráfico subindo, OBV caindo. Então é para se tomar um sinal de alerta, mesmo tendo um, 2, 3, 4 candles bem fortes de alta, o OBV ele não indica essa mesma situação. Então não é um bom sinal de entrada de compra. É para você ficar atento. Não quer dizer também que você vai vender, fazer uma entrada de venda. Mas quer dizer que, opa, se eu comprar, talvez ele não vai ter uma alta esperada. Pode ser que eu tome um stop. E foi o que aconteceu aqui. Se você entrasse ou aqui, ou nessa situação aqui, ele veio a cair. Ele veio a corrigir os preços. Então, nesse caso, você teria tomado um stop pensando que era para ser uma alta muito forte e no fim não tão forte. Então, o OBV ele serve justamente para isso, para você entender quando que realmente pode ser uma alta esperada ou uma falsa movimentação dos preços. Pois é, vimos uma divergência de alta, agora vamos ver uma divergência de baixa. E é exatamente a mesma situação. Deixa eu pegar aqui o lápis. Aqui no gráfico está indicando, né, cada vez topos mais baixos, significando uma tendência de baixa, e o OBV, ao contrário, né, sendo divergência, indicando uma situação de alta nesse período aqui, né, até aqui. O que isso significa? Que você não vai entrar vendido, apesar de estar numa baixa,
porque o OBV está indicando que, opa, espera aí, o ativo não está tão forte, ele não está propício para entrar numa venda. Então, você já fica esperto não para entrar na alta, mas sim para não entrar na baixa. É uma situação um pouquinho diferente. E essa situação muita gente ignora. E é uma situação até que simples de verificar, é um indicador super simples de entender e funciona muito bem para você não entrar mesmo na tendência, na direção certa da tendência, porém, às vezes numa situação já de fraqueza, até possível reversão dessa tendência. O OBV, às vezes, ele dá falsos sinais ou ele pode aí gerar certas limitações e falsos entendimentos. Então é muito importante ter essa dica em mente que é uma limitação do ABV. O ABV, ou On Balance Volume, ele não dá ponto exato de entrada ou saída. Ele é um filtro de confirmação de tendência, ou seja, não é um indicador para você utilizar isoladamente para você definir se você vai entrar ou sair. Além disso, em prazos mais curtos ou ativos com pouco volume, ele pode gerar ruídos e falsos sinais. Então, dica importante: não use o OBV isoladamente, tá? Ele só define uma análise da tendência e não uma análise do preço, uma análise gráfica sozinho, tá? Por isso, o ideal também é combinar ele com price action, suportes, resistências ou até mesmo indicadores mais sólidos. Em resumo, o OBV mostra se o volume confirma ou não o movimento do preço. OBV subindo junto com o preço, tendência forte de alta. OBV descendo com o preço, obviamente ali uma tendência forte de baixa. Tendo uma divergência de alta, pode sinalizar uma reversão para cima, tendo uma divergência de baixa, pode sinalizar então aí uma queda, tá? Muita atenção. Obviamente, melhor utilizar esse indicador sempre em conjunto com zonas de suporte e resistência, tá? E aí, você já conhecia o OBV? E se você quiser conhecer outros indicadores, por favor, deixe aqui no comentário qual indicador que você gostaria de conhecer melhor, que a gente faz um vídeo sobre ele, ok? Não esquece de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever, obviamente, aqui em nosso canal, porque no futuro estaremos trazendo aí ótimas estratégias, retratos e outros indicadores muito interessantes, tá bom? É. Continue conosco nessa jornada. Grande abraço.